E aí, família QT, tudo bem? Professor Pedrinho aqui para que hoje a gente possa conversar sobre uma habilidade que geralmente aparece com questões fáceis ou muito fáceis até dentro da prova do Enem quando a gente considera o parâmetro B de dificuldade. Então, fique neste vídeo para que você não erre essas questões porque elas realmente apresentam um padrão muito fácil de resolução. Segue a vinheta. É isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre a habilidade 21. Pois é, essa habilidade ela é transformadora quando a gente considera os nossos estudos para a prova de linguagens, porque já que as questões aparecem em geral como muito fáceis ou fáceis, elas vão ajudar muito você a pontuar muito bem lá na sua TRI. E aí, tendo esse conhecimento, você já vai sair à frente de muitos candidatos que não têm esse estudo por meio da matriz de referência. Agora, antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos para que todo mundo que aí está no seu ciclo estudando para o Enem já saiba o que fazer diante da habilidade 21 e, claro, para não perder nenhuma novidade aqui do Questão de Texto, já ativa o sininho das notificações para que vocês fiquem ligados realmente em todo esse conteúdo que é muito enriquecedor para quem quer atingir os 700 mais na prova de linguagens no próximo Enem. Maravilha! Então, pensando nessa habilidade, eu quero que vocês entendam hoje qual é o padrão aqui por trás, para que a gente veja como que as questões vão aparecer, qual é a carinha das questões e quais são as palavras-chave dentro dessa nossa habilidade. Então, aqui, olha o que nós temos. Reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Eu sempre gosto de frisar, então, essas três coisas aqui. Verbal, não verbal e mudança de comportamento. Mas, Pedrinho, o que seria essa linguagem verbal? Ótima pergunta, ótimo ponto para a gente poder trabalhar. E quando se fala em uma linguagem verbal, nós estamos falando de um processo que leva em conta palavras, isso mesmo. Então, aqui a gente vai observar classes gramaticais específicas, palavras que o nosso texto sinalizar ali. Já quando eu falo de aspecto não verbal, aí eu já me preocupo com as imagens. Então, tendo essas duas visões, essa ideia de palavras e imagens associadas com esse intuito de criar ou mudar comportamentos e hábitos, pronto, a questão vai ser completamente fácil de você resolver, porque a gente vai seguir, regra de 3. Em geral, as questões vão apresentar a vocês duas dessas expressões previstas pela habilidade, de modo que a terceira vai ser a nossa resposta. Sempre vai ser assim, Pedrinho, obrigatoriamente? Não, existem algumas que vão fugir a esse padrão, mas sabendo essa regrinha de 3, em grande parte dessas questões você vai conseguir acertar sem muitos problemas, com muita tranquilidade, com muita velocidade, e por isso a gente decidiu compartilhar esse conhecimento com vocês aqui no nosso canal. Então, para que vocês vejam isso na prática, eu quero que vocês já percebam aqui por meio da resolução de uma questão. Agora, um ponto fundamental para que a gente reconheça direitinho isso lá na prova do Enem está aqui, finalidade de criar ou mudar comportamentos e hábitos. Então, essa expressão com a finalidade de, com o objetivo de, isso costuma aparecer como um grande indicativo de que a gente vai ter uma questão relacionada a essa habilidade. Outra coisa, essa é uma habilidade que está atrelada a anúncios publicitários. Então, anotem isso aí também, porque por meio desses anúncios publicitários, obviamente, a gente vai conseguir perceber essa linguagem verbal, essa linguagem não verbal. Então, tudo isso vai construir ali para você um padrão muito claro de questão, que é o que a gente vai analisar juntos neste momento. Então, vamos à questão. Aqui a gente tem uma questão do Enem 2018, não vou para o texto, seguindo a estratégia que a gente sempre propõe, leitura do enunciado, para que depois seja feita a leitura das alternativas e aí, se for necessário, a gente vai acessar o texto, vai perceber ali as informações. Mas olha só, que de cara a gente já viu um anúncio publicitário, então já vou desconfiar que a habilidade 21 pode estar aqui. E aí, quando nós vamos para esse enunciado, o presente se mostra. Olha lá. Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar, olha só, seu comportamento. Então, a gente viu isso como um elemento lá da nossa habilidade.
por meio da associação, olha que palavra importante, eu vou juntar uma coisa a outra, associar uma coisa a outra, de verbos. Opa, verbos são palavras, linguagem verbal. E aí, tome cuidado, não é porque eu falo de uma linguagem verbal que tem que ter verbo, ok? Alguns alunos acabam fazendo essa generalização e isso é completamente inadequado. Linguagem verbal se refere à linguagem que se utiliza de palavras para sua construção. Só que aí, a gente vai voltar lá para a nossa regrinha de 3. O nosso enunciado falou de mudança de comportamento, falou de uma linguagem verbal por meio ali dos verbos no imperativo, afinal a gente tem as palavras, de modo que falta o quê? Linguagem não verbal. Faltam as imagens associadas aí a essa nossa linguagem verbal. Logo, eu vou nas alternativas procurar alguma coisa que sinalize justamente essa linguagem não verbal, esse processo da imagem, que é o que está faltando para que a gente consiga completar adequadamente a nossa habilidade. E aí, o que nós temos? Indicação de diversos canais de atendimento. Não achei ainda a imagem especificamente. Divulgação do Centro de Defesa da Mulher. Não achei ainda essa imagem. Informação sobre a duração da campanha. Nada de imagem ainda. A apresentação dos diversos apoiadores também não. Aí olha o presente que vem na letra E. Utilização da imagem das 3 mulheres. Pedrinho, não confiei. O que eu vou fazer? Confira rapidinho, você vai perceber. Ó. Temos aqui, rompa o silêncio, denuncie, ligue. Tudo isso marca para a gente verbo no imperativo. E essas informações, para que a gente traga essa perspectiva de denúncia da violência contra a mulher, vai estar associada justamente à imagem de 3 mulheres. Portanto, achamos o gabarito letra E, e esse gabarito ele corresponde exatamente ao que está previsto pela nossa habilidade. Viu como fica fácil? Estudar por meio da matriz de referência vai ser o grande diferencial do seu processo de preparação para linguagens para o seu próximo Enem. Então, já salva isso aqui na sua mente, compartilha com todo mundo para que você não erre mais as questões que seguem o padrão da habilidade 21. Tá certo? Até o próximo vídeo. Se até esse momento você ainda não se inscreveu, não deixe de fazer isso. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique ligadinho, porque com questão de texto você realmente vai construir o seu caminho rumo aos 700+, e claro, a sua aprovação. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.